Olá, tudo bem com você? Estamos entrando no ar, mais uma live do Diário de Aparecida, e você que sempre aí acompanha as nossas publicações, o Jornal Diário de Aparecida está fazendo história aqui, não somente na cidade de Aparecida e região metropolitana, mas em todo o estado de Goiás. Tá aqui o Silvio trazendo aqui o nosso impresso, né? Deixa eu já mostrar aqui. Nesse ano nós começamos com o novo formato, né? Você que sempre acompanha, nós temos o impresso e também a versão online. Eu sou Ana Paula Arantes, tenho a alegria de receber a pré-candidata à Ordem dos Advogados do Brasil Goiás, a doutora e pré-candidata, doutora Valentina Jugman. Ela que, surpreendentemente, né, a primeira mulher aí desde os 80 anos da Ordem no estado de Goiás a concorrer à presidência da Ordem. Nós estamos com a máscara, estou imunizada, acredito que ela também, e eu gostaria de cumprimentá-la e pedir para ela tirar também a máscara e dizer seja bem-vinda a esta live. Muito obrigada, Ana Paula, agradeço ao Diário de Aparecida, o jornal que faz a diferença porque faz diferente. E cumprimento todos e todas que estão nos acompanhando. Agradeço pela oportunidade de estar aqui falando não só para os moradores de Aparecida e região metropolitana, mas para todo o estado de Goiás. Muito bem. A senhora é conselheira federal da OAB Goiás, também é professora universitária e UFG e PUC, procuradora do estado de Goiás e autora do projeto Paridade Já. E fiquei impressionada com o seu currículo. Eu vi que desde 1982 a senhora começou a trabalhar com seu avô Jorge Jugman, né? Sim. Que inclusive é o nome do edifício da Ordem, né? É o nome da Casa do Advogado Jorge Jugman, a sede administrativa da OAB na capital, em Goiânia. E em 1990 a senhora começou a trabalhar como procuradora, né? Eu prestei um concurso público de provas e títulos e em 1990 ingressei nos quadros da Procuradoria-Geral do Estado, onde exerci com muita dedicação por mais de 29 anos na advocacia pública, mas também trabalho como advogada privada, atuando na área civil, do consumidor, ambiental e principalmente nos tribunais. Gosto muito de trabalhar com essa parte recursal. Mas, doutora Valentina, por que a senhora quer ou deseja? Isso faz parte de uma militância? Por que a senhora quer presidir a Ordem em Goiás? Ana Paula, você mesmo identificou eu diria, a desigualdade de representação de gênero que ocorre ainda hoje na Ordem dos Advogados do Brasil. Em 80 anos da OAB Goiás, nós nunca tivemos sequer uma candidata mulher à presidência da nossa instituição. Mas, além disso, uma vez que eu sou uma pessoa que defendo essa igualdade de participação entre homens e mulheres, eu acredito também que o fato de ter sido conselheira seccional da OAB em 1991 e 92, período que também dirigi a Escola Superior de Advocacia, por ter sido vice-presidente da OAB final da década de 90, início de 2000, por ser atualmente conselheira federal da OAB, a minha experiência por mais de 3 décadas como advogada militante, tudo isso me faz conhecer muito bem, primeiro, o sistema OAB, que precisa sim renovar, inovar, democratizar. E também conheço muito dos problemas enfrentados por essa advocacia que nós identificamos como advocacia raiz, aquela advocacia que está no fórum, nos tribunais, nas delegacias. Queremos fazer uma gestão compartilhada, não só com os conselheiros e conselheiras que nos acompanham, mas também ouvindo a advocacia. A senhora acredita que o advogado ele tem necessidade de ser ouvido mais hoje? Olha, eu vejo que ainda há um distanciamento
da OAB em relação ao advogado e advogada. Vocês sabiam que, por exemplo, a eleição para a diretoria do Conselho Federal é indireta, ou seja, não é o advogado e a advogada que escolhem os dirigentes máximos da sua instituição. Essa eleição ela é indireta, feita por meio da votação dos conselheiros federais. Então eu acredito que a OAB ela tem que se aproximar da advocacia. E o advogado e a advogada têm o direito de participar das principais deliberações da OAB. E por isso, Ana Paula, além do projeto Paridade, né, que você destacou, eu sou relatora de um processo muito importante e inovador no Conselho Federal. Eleições diretas para a diretoria do Conselho Federal. Estou aguardando pauta, ainda não foi submetido ao pleno do Conselho Federal, mas nós estamos certas de que a grande maioria da advocacia tem interesse sim em participar politicamente das escolhas da nossa instituição. Certo. A nossa conversa prévia, antes de entrarmos no ar, a senhora me disse que dos 27 estados do nosso Brasil, todas as presidências são ocupadas, né, por homens e apenas 18 são mulheres na vice. Certo? É isso, Ana Paula. Interessante esses dados. Então, Goiás, em 80 anos, nunca tivemos sequer uma candidata mulher. Mas nas últimas eleições, que ocorreram em 2019, os 27 presidentes eleitos são homens, o que demonstra que realmente há uma desigualdade da participação da mulher advogada nos espaços de decisão da nossa instituição. Apesar que a mulher advogada hoje, ela já é maioria na OAB Nacional. Em Goiás, já há anos, nós somos maioria, mas agora nós já somos numericamente mais de 1.000 mulheres em todo o país. Entre a advocacia jovem, Ana Paula, que é aquela com menos de 5 anos de inscrição, as mulheres já são mais de 60%. Todavia, os 27 presidentes eleitos homens, os 5 diretores do Conselho Federal da atual diretoria são homens. Foram criados 3 cargos na Escola Superior de Advocacia, os 3 são ocupados por homens, nada contra eles, mas também queremos contribuir para uma advocacia menos sofrida e também para apresentar sugestões, medidas que virão minimizar as dificuldades enfrentadas tanto pela advogada como pelo advogado inscrito no estado de Goiás. É muito bom a gente falar sobre os dados, né? A sua assessoria mandou aqui pra gente que são 47.923 advogados inscritos, né? Na OAB, e desse total 54% são mulheres e 40% homens, ou seja, as mulheres são maioria. Bom, mas eu gostaria vamos entrar aqui nas propostas, né, doutora Valentina Jugman, na nossa live hoje. Bom, quais as propostas geral para a advocacia goiana? A senhora já disse que o advogado tem necessidade de ser mais ouvido pela ordem. O que a senhora tem de propostas? A senhora pode ficar à vontade e ir pontuando aí as principais. Bom, efetivamente a pandemia ela impactou enormemente a advocacia. E eu acredito que a OAB ela deverá adotar um papel de maior assistência ao advogado e advogada, principalmente porque nós ainda estamos enfrentando profundas alterações na forma da prestação jurisdicional. Então hoje, né, nós temos audiências, sustentações orais e um peticionamento eletrônico. Então nós precisamos sim, eu diria, adaptar as nossas ações visando essa nova realidade da advocacia.
E por isso, Ana Paula, uma das nossas preocupações é com a crescente inadimplência dos advogados. A anuidade que é cobrada, né, do advogado e da advogada é a única fonte de renda da OAB. Ela não recebe qualquer verba do governo federal ou estadual. Todavia, nós entendemos que, em decorrência da pandemia e da necessidade da advocacia, essa anuidade tem que ser, pelo menos em parte, revertida em benefício, em assistência ao advogado e à advogada. 45% do valor bruto arrecadado fica com a seccional. Eu estou acompanhando aí reformas, por exemplo, das salas dos fóruns. Todavia, quando nós estamos com uma pandemia, eu diria, descontrolada, o fórum está fechado. E o advogado, portanto, ele precisa de espaço, né? Às vezes de um espaço condizente com essa nova realidade, com esse processo e atos processuais virtuais. Por isso, nós propomos uma adaptação, até para economizar recursos, uma adaptação das sedes das subseções, de forma a existir um espaço para funcionar como um escritório compartilhado para toda a advocacia. Nós temos esse espaço em Goiânia, mas entendemos que principalmente a advocacia do interior, até por deficiências, né, da internet, de instrumentos, por exemplo, uma webcam com boa definição. Então nós entendemos que a OAB ela tem que dar agora esse apoio para essa nova fase da justiça no país. Muito bem. E especificamente as propostas para as mulheres advogadas. Numa oportunidade anterior, uma entrevista anterior, foi nos passado que a mulher advogada criminalística, ela sofre muito preconceito. Algumas advogadas estiveram aqui, né, conosco e disseram que, olha, tem muito machismo ainda. A gente sabe, né, que ainda existe em todas as esferas, não só na advocacia, essa questão, né, da predominância do gênero masculino, assim. Mas eu gostaria de saber da senhora como que a senhora vê tudo isso, né? E qual a proposta para a senhora para a mulher advogada quando ela se vê em problemáticas, né? Ou precisa ligar na prerrogativa e tal. Como que a senhora Bom, Ana vê Paula, isso? eu falei apenas de uma das nossas propostas que diz respeito ao exercício profissional, mas você está trazendo um tema que é muito importante. Me permita, antes de tratar especificamente da defesa da mulher advogada ou das propostas específicas para a mulher advogada, eu gostaria de falar da importância das prerrogativas para o exercício profissional. Muitos acham que prerrogativas são vantagens, direitos outorgados ao advogado que deles não necessitam. Mas, na verdade, o advogado e a advogada exercem um munus público. Elas precisam das prerrogativas para poder defender o direito de outrem, o direito dos seus clientes. E, portanto, quando nós dizemos que o advogado é inviolável pelas suas manifestações no exercício profissional, nós estamos garantindo que o seu direito, cidadão e cidadã, seja defendido com dignidade, com independência e que você tenha garantido o devido processo legal. Mas a Ana Paula, ela trouxe uma questão que envolve a mulher advogada e numa determinada área, aquelas que atuam no direito criminal e, portanto, tem que estar sempre nas delegacias, muitas vezes atendendo o seu cliente ou a sua cliente nos presídios. E eu diria que nós vamos ser intransigentes com a defesa das prerrogativas,
tanto do advogado como da advogada. Mas além do desrespeito com a mulher advogada, às vezes por não esperar uma reação à altura, nós estamos vendo que hoje, talvez pela informação, as mulheres sabem se defender e não têm aceitado qualquer violação às suas prerrogativas e, portanto, denunciam e buscam, né, a reparação e a proteção por meio da prerrogativa, da Comissão de Prerrogativas e da Procuradoria de Prerrogativas que nós temos na OAB. Mas eu destaco, Ana Paula, que por ser mulher, nós temos prerrogativas que são necessárias em decorrência do nosso gênero. E recentemente, em 2019, nós tivemos uma alteração do Código de Processo Civil, do nosso estatuto, que é uma lei federal, para estabelecer prerrogativas para a mulher gestante, lactante, adotante ou que der à luz, como, por exemplo, a preferência nas sustentações orais e nas audiências. Mas eu diria que nós ainda temos que avançar muito nesse tema, principalmente porque a violação em relação à mulher advogada, ela demanda até mesmo uma maior especialização daqueles que estão defendendo ou tentando atendê-la diante da violação das prerrogativas. Então, nós pensamos sim em ter, eu diria, uma prerrogativa específica, um órgão específico de acompanhamento da mulher advogada em caso de violação das suas prerrogativas. E eu aproveito, já que recentemente nós tivemos aqui uma violação covarde das prerrogativas de um advogado na cidade de Goiânia, o nosso colega advogado Orcélio Júnior, fato esse que causou espécie em todo o país, gerando um desagravo público, do qual eu e várias autoridades e membros da OAB Nacional estiveram aqui para desagravar o colega Orcélio. A senhora participou? Eu participei ativamente, escrevi inclusive artigos, porque essa é uma situação inaceitável, Ana Paula. E nós não estamos falando apenas pelo fato do Orcélio Júnior ser advogado. Nós estamos falando aqui de direitos humanos. Nós estamos falando aqui da imagem do Estado de Goiás, da nossa administração pública. Lembrando, doutora, que ele foi agredido, né, por policiais militares quando ele estava ali, segundo o que foi noticiado, quando ele estava na defesa de moradores de rua. Segundo consta, uma pessoa em situação de rua e ele, né, estava ali apenas para verificar aquela abordagem. Imaginem, né, filmando, com várias pessoas filmando e em praça pública, e um advogado é agredido daquela forma violenta e com crueldade, eu diria. Portanto, a OAB, ela não pode aceitar, né, que um advogado, e mesmo que qualquer pessoa, seja tratada dessa forma por um grupo de elite da Polícia Militar. E a OAB pode contribuir para isso. A própria ESA, que é a Escola Superior da Advocacia, ela pode, em parceria, né, com as corporações, com a Secretaria de Segurança Pública, com os batalhões, fornecer cursos sobre direitos humanos, sobre prerrogativas da advocacia e principalmente sobre o uso adequado da força. Sem dúvida que também deveríamos cobrar um maior controle externo da atividade policial. Mas, resumindo, as prerrogativas e a valorização da advocacia são dois dos nossos projetos que eu diria não teremos qualquer transigência.
Doutora Valentina, qual que é a opinião da senhora sobre a atual gestão comandada aí pelo doutor Lúcio Flávio de Paiva? E as mulheres advogadas de Goiás foram prestigiadas e valorizadas nos últimos 6 anos da OAB? Eu pergunto, senhora. Bom, nós temos que lembrar que foram 2 mandatos. Então, o primeiro mandato, eu diria de 2016 a 2019, eu acredito que apesar de todas as dificuldades, nós tivemos uma boa gestão. E é importante definir que a gestão da OAB, Ana Paula, é uma gestão complexa. Então, nós temos uma diretoria em Goiânia, na seccional, nós temos um conselho aqui também na seccional, mas nós temos conselheiros federais, e aqui eu destaco o trabalho feito pelos conselheiros federais, não só a minha pessoa, mas destaco o trabalho do Marisvaldo Cortez, à frente da Comissão Nacional de Ensino Jurídico, e também do Dr. Marcelo Terto, à frente da Comissão da Advocacia Pública. Mas, quando nós olhamos a atuação da OAB na pandemia, eu diria para você, Ana Paula, que eu senti uma certa letargia. E inclua aí também a Caixa de Assistência dos Advogados. Eu tenho certeza que precisava, tanto a OAB como a Caixa, ter atuado com maior firmeza e solidariedade em apoio à advocacia goiana, que teve muito impacto, que ficou muito sofrida com os efeitos da pandemia. Dificuldade, né, financeira, do básico, pessoais, Ana Paula, e não foi básico. só em Goiás, em todo o país. Algumas seccionais distribuíram cestas básicas para o advogado e advogada, e inúmeros, dos que foram buscar eram da advocacia sênior. Portanto, os efeitos da pandemia na advocacia também devem ser melhor analisados, pesquisados pela OAB, para que nós possamos apresentar mais ações para atender essa atual realidade da advocacia que está sofrida e está empobrecida. O posicionamento da senhora sobre o valor das altas custas judiciais cobradas no Estado, tem como a senhora ser específica, já caminhando aqui para o nosso finalzinho? Qual é a proposta para a senhora em relação a isso? Bom, nós sabemos, é público e notório que as custas judiciais em Goiás, elas estão no valor mais alto entre as 5 maiores custas cobradas para que o cidadão e a cidadã tenham acesso à justiça. As maiores do país, né? As maiores do país. E se a gente comparar com o Distrito Federal, o que ocorre é que quando a parte tem a opção de escolha, ela acaba deixando de contratar um advogado em Goiás e optando por demandar em outros estados, desde que a lei permita essa opção. Mas quando eu falo, Ana Paula, do alto valor das custas processuais, eu não estou apenas defendendo o mercado de trabalho do advogado e da advogada. Eu estou falando de acesso à justiça, que é um direito constitucional de todos que tem uma lesão ou uma ameaça do seu direito. Mesmo assim, a OAB ainda não enfrentou o problema como deveria. Portanto, um dos nossos projetos é sim buscar a redução das custas judiciais ou das custas processuais, ainda que batalhando aí para um novo projeto normativo que unifique pelo menos os percentuais aplicados em todo o país. Muito bem, as eleições acontecem nos intervalos de 3 anos e neste ano cai em 30 de novembro, certo? 30 de novembro é a data que nos foi passada. E já caminhando aqui para o nosso final, como que é esse projeto Paridade Já, que a senhora é autora? A senhora pode especificar? É somente para trazer mais participação do gênero feminino? Uma pergunta minha, entra negros, pardos,
né, a pessoa com deficiência. Tem como a senhora explicar como é o projeto? Ana Paula, eu agradeço a oportunidade de explicar esse projeto, o Projeto Paridade, da qual eu fui autora e tive a satisfação de contar com o apoio de mulheres advogadas de dentro do sistema OAB e fora dele para obter a aprovação desse projeto no Conselho Federal. E agora, Ana Paula, nas eleições de novembro de 2021, as chapas, para obterem o registro, terão que vir formada com 50% de candidatos homens e 50% de candidatas mulheres. E aí, né, nós teremos que observar esse percentual nos cargos de titulares, como também nos de suplência. É 50% assim, rigorosamente? Rigorosamente. Não, é 50%. Mas também esse percentual, que é um percentual igualitário, que permite uma participação equilibrada entre homens e mulheres no sistema OAB. Esse percentual também estará valendo para as diretorias das subseções, das seccionais, do Conselho Federal e das caixas de assistência. Eu diria, Ana Paula, que esse foi o projeto mais badalado, apresentado nessa gestão no Conselho Federal. E é a primeira vez que as chapas serão 50%? Pela primeira vez, em decorrência da aprovação desse projeto, agora as chapas terão que ser paritárias, metade homem, metade mulher. Vamos eliminar essa competição de gênero, vamos caminhar, homens e mulheres, de mãos dadas, buscando o melhor para a advocacia. Mas junto com o Projeto Paridade, outro projeto sensacional que estava junto conosco é a equidade racial, Ana Paula. Eu tenho uma grande amiga, conselheira seccional, Maura Domiciana, que representa a advocacia preta, e lembro quando ela foi na minha posse no Conselho Federal, ela me perguntou: Valentina, nós estamos na Suíça porque só tem homens brancos aqui. E eu falei: amiga, vamos mudar essa realidade. E foi apresentado o projeto Equidade Racial, que também transformará as chapas, porque agora 30% terá que ser reservado para a advocacia preta e parda. E eu aproveito, Ana Paula, para destacar a importância da autodeclaração. Então, o advogado e a advogada preta e parda devem, né, por meio do site da OAB, se autodeclarar, até para que nós saibamos, né, quantos são, quais as políticas que deverão ser adotadas para a inclusão de todos e todas na nossa instituição. Nosso objetivo é que todo advogado, quer seja ele homem, mulher, preto, branco, rico, de grande escritório ou autônomo, participem da OAB. Mas a Ana Paula falou do advogado e da advogada com deficiência. Esses ainda não têm uma norma de inclusão no sistema. É o nosso próximo projeto. Olha aí. Lembrando que a ordem, ela tem a função aí, né, de ser uma ponte entre a sociedade e a justiça. Nós já estamos no final da nossa conversa aqui. Tá tão bom esse bate-papo, né? Mas numa outra oportunidade, né, a senhora pode sim estar conosco. O Diário de Aparecida está de portas abertas, inclusive para todos os pré-candidatos aí à ordem. A senhora está com a oportunidade de falar, de fazer as considerações finais aí, tá bom? Bom, eu quero agradecer a essa oportunidade, Ana Paula, a você, ao Diário de Aparecida, e dizer que gostaria de voltar quando estiver inscrita a nossa chapa para detalhar mais as nossas propostas, que eu diria envolvem tanto a democratização da OAB, como uma OAB mais próxima da sociedade e também uma OAB que valorize, que proteja, que dê assistência à advocacia inscrita no estado de Goiás.
Tá aí, você conheceu mais um pouco, né, das propostas aí da pré-candidata à Ordem dos Advogados do Brasil de Goiás, e é histórico, né, uma mulher na pré-candidatura. E para nós foi um prazer recebê-la, né, advogada, conselheira federal da UAB, professora universitária da UFG e PUC, procuradora do Estado e autora de vários projetos, inclusive o Paridade Já. Muito obrigada a você sempre que acompanha aí as nossas lives, lembrando que na próxima semana nós estaremos aí com mais uma entrevista. Nos sigam nas redes sociais, @Valentina Jungmann, onde você saberá com mais detalhes dos nossos projetos, das nossas ações. Muito obrigada, Ana Paula, gratidão. Tchau, gente. Tchau.